Oi, gente. Meu nome é Alexandre Santos. Eu sou da cidade de Petrolina, no Pernambuco. Sou professor de dança contemporânea e bailarino. E há 3 anos eu venho estudando a dança de salão, porque no local onde eu trabalho existe uma demanda para a dança de salão e eu precisei assumir essas turmas. Então achei importante correr atrás de conhecimento, de estudar, de fazer cursos, para que eu possa oferecer uma boa aula, um bom produto para quem procura as minhas aulas, né? E eu venho nesse vídeo aqui dar um depoimento sobre uma experiência que eu tive lá no Congresso Anesca Zuc, em Recife, no ano passado, ano de 2019, onde eu tive contato com a aula de Assis e da Marise, né, a aula de samba de gafieira. E no final da aula eu procurei conversar um pouco com eles, conhecer um pouco mais do trabalho deles, porque o que me chamou a atenção, né, o que me fez prestar um pouco mais de atenção e querer conversar com eles sobre dança, é justamente pela metodologia de aula deles, né, como que eles pensam a aula deles, de uma forma onde eu não vá para a aula de um professor, onde ele vai apenas me colocar para reproduzir movimentos, vai passar movimento por movimento, eu vou copiar e depois sair executando, né? Então, acho que na aula deles o que eu encontrei foi mais uma ideia de consciência do movimento, de entender que o movimento ele acontece no corpo e que antes de eu reproduzir um movimento eu tenho que entender como ele que acontece, de onde que ele parte, quais são as articulações que são usadas, a musculatura presente em cada movimento. Então, foi uma abordagem interessante que eu não tinha presenciado ainda em uma aula de dança de salão. Já fiz aula de dança de salão com outros profissionais. E na aula deles foi que eu encontrei esse diferencial, né, de entender o corpo antes de executar um movimento, de que uma aula de dança necessariamente não quer dizer que você tem que ir para lá apenas para aprender a reproduzir movimentos, mas sim entender como que esses movimentos acontecem, a partir de que lugar do corpo que eles vão se desenvolvendo, como que eu estimulo uma certa parte do corpo para que depois eu execute uma figura, do samba de gafieira ou até de outras modalidades da dança de salão, né? Então, o que me chamou a atenção é que são profissionais que vêm pensando a dança de salão mais a partir do corpo do que apenas do movimento, né? Na só reprodução. Não é só aquela pegar um movimento, pegar um quadrado aberto, um quadrado fechado, mas sim entender como que o quadrado acontece, a partir de que parte do meu corpo que eu impulsiono para que esse movimento ele aconteça, né? Então, para mim é de extrema importância, para mim que trabalha com dança contemporânea, pensar o corpo primeiro, para depois pensar o movimento. Eu acho que isso dá uma qualidade na hora da execução, na hora de eu me apresentar, na hora de eu criar uma coreografia, né? Isso acaba tirando um pouco a dependência do aluno de executar só movimentos que um professor ensine, né? Então, quando um professor ensina consciência do movimento para um aluno, ele está fazendo com que o aluno tenha a possibilidade de se desenvolver sem uma dependência exata de um professor, mas que ele possa, por ele mesmo, pensar, né? Eu sei que essa parte do meu corpo funciona de tal forma, então eu posso propor essa qualidade de movimento dentro do samba que eu faço, dentro do bolero que eu faço, do forró que eu faço, né? Então, é uma coisa muito interessante da gente pensar hoje, né? Será que ensinar apenas movimento para alguém, eu estou ensinando aquela pessoa a dançar? Ou será que eu ensinando para ela a consciência do próprio corpo, a consciência do movimento, as qualidades que existem dentro daquela dança, se não é mais interessante, né? Então, eu achei muito bacana essa metodologia, só encontrei até hoje dessa forma na aula do de Assis e da Marise, né? Como eu falei, já fiz aula com outros profissionais, aulas boas também, aulas bacanas também, diferentes, com outra forma de fazer. Não estou dizendo que essa forma do de Assis e da Marise é a única correta, não, mas eu acho que para mim, quanto um profissional de uma outra área da dança, de uma outra vertente, né, eu acabei me conectando muito com essa aula deles dois por essa proposta, né, de pensar o corpo primeiro, porque a dança ela acontece no corpo, ela acontece na gente, ela não é apenas movimento, ela sou eu me movimentando. Então a aula deles propõe que eu me entenda primeiro para que depois eu dance, para que depois eu proponha, que eu crie, que eu troque uma ideia com a parceira ou o parceiro que dance comigo, né? Então eu acho muito bacana, não vejo a hora de fazer aula com eles novamente, né? Estou aqui só prometendo uma forma de me conectar com eles, porque eu acho que são profissionais que estão pensando mais ou menos na linha que eu estou pensando a minha dança. Então é isso, eu vim só mais depor
a partir dessa experiência que eu tive mesmo, que eu achei muito bacana e muito válida. Sempre vou recomendar o trabalho deles por onde eu passo, porque eu acho que é importante ter profissionais de dança de salão e de qualquer outra área da dança que pense o corpo, pense a inteligência desse corpo, pense o que é que acontece nesse corpo para que ele dance. No mais é isso, vou ficando por aqui e um abraço para todo mundo.